Glória a Deus. Amém? Deus, Ele é fiel. O tempo todo Ele está nos ajudando, nos guiando, nos protegendo e nos ensinando como que a gente deve proceder, como é que a gente deve nos guiar aqui na terra. E isso, seja feliz, agradeça sempre para Ele, porque sem Ele, o que seríamos de nós? Com Ele, nós somos maioria. Sem Ele, somos apenas folha e pó. Amém? E a palavra hoje, pela graça do nosso Deus, está em 2 Samuel, o 5. Glória a Deus. Amém? Vamos ouvir a palavra. O 5, viu? Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também, dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar. 40 anos reinou. Olha só. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém? Vocês conhecem a história de Davi? Davi, ele apacentava as ovelhas e era o último da casa, porque o pai tinha 8 filhos, mas ele só achava graça nos 7, porque Davi era como se fosse aquela pedra preciosa, mas que ninguém via, estava somente encostado lá, certo? Mas o Senhor o via. E o Senhor conhece, porque Ele conhece o mais profundo de nossa alma. Ele esquadrinha o coração. E Ele sabe quem somos nós, cada um de nós, nos seus mínimos detalhes. Amém? Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Entendeu? Então, Davi, ele foi ungido por Deus. Quando nosso Senhor saiu de Saul, se retirou o Espírito de Deus de Saul, glórias a Deus, Deus já tinha um rei para Israel, e era Davi. E Deus ungiu Davi como rei de Israel. Aí é onde está a história, irmãos. Davi passou por muitas provações. Ele passou por muitas pelejas, muitos desertos, sabe? Saul não queria mais de forma nenhuma entregar o reinado para Davi. Veja como são as coisas, né? Ele não queria o entregar, mas Deus, o nosso Senhor, nosso Criador, nosso Redentor, já tinha escolhido o seu sucessor, né? E aí se levantou a ira. E Davi foi perseguido, passou por muitas pelejas, sabe? Vivia fugindo o tempo todo. Olha só, porque nós temos que entender que há um tempo para tudo. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. E o Senhor, Ele nos dá esse tempo. E Ele deu esse tempo a Davi. Vai chegar o tempo. Ele ungiu Davi, mas tinha um tempo de preparar Davi. Olha, de fazer com que Davi se desenvolvesse para poder reinar sobre Israel. Amém? E foi chegado esse tempo. Depois de muitas provas, de muita peleja, sabe? De muitas lutas, muitos desertos, chegou o dia de Davi reinar sobre Israel. Glórias a Deus. Enquanto antes ele era rejeitado, foi rejeitado até pela própria família. Vocês entenderam? Mas Deus o conhecia e tinha escolhido como rei, como sucessor de Saul. Glórias a Deus. E ele era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Vocês entenderam? Porque foi ungido por Deus.
É isso que nós temos que entender. Deus, ele te dá uma promessa e você a escuta, mas você fica pensando que está distante. Quando será? Quando vai acontecer? Descansa o teu coração, que no tempo de Deus, o que Ele te prometeu há de se cumprir, porque Ele é Senhor sobre toda a terra. Ele não revoga, vai se cumprir. Tenha paciência, Ele está te moldando, Ele está te preparando, te capacitando para que tu assuma o projeto que Ele tem para a tua vida. Descansa, confia, fique em paz, não estejais ansiosos. Olha, porque a ansiedade adoece a alma. Deus não trabalha com ansiedade, Ele trabalha quando você confia, isso é fé. Fé é preciosidade para Deus. Então você descansa, espera nele e ele vai cumprir o que te prometeu. E assim foi na vida do rei Davi. Quando chegou o tempo certo, que ele já estava preparado, ele assumiu o seu reinado. Porque isso já era promessa de Deus. E promessa de Deus se cumpre, ela não se revoga. Sabe, o problema é que a gente fica ansioso, a gente fica achando que não vai chegar o tempo. E a gente fica meio, sabe, desacreditando. Isso é que não pode acontecer. Mesmo em meio a tantas dificuldades que estamos passando, que passamos, que vamos passar ainda, nós temos que entender que Deus é Deus de providência. Ele faz, Ele não revoga. Oh, glórias a Deus. Muitos vão desacreditar, vão desistir, porque é assim, muitos serão chamados e poucos escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que não vão desistir, eles vão persistir, permanecer e esperar no tempo de Deus, a providência de Deus. Porque ela vem no tempo certo, na hora certa. Este é o relógio de Acais. Ele não falha. Ele é preciso. Para isso, tão somente basta que você descanse, espere e confie. Porque diante de tantas situações que estamos passando, sabe? Isso é Deus nos moldando, nos aprimorando, nos capacitando, para que a gente fique lapidados do jeitinho que Ele quer. E assim será. E assim será. Basta tão somente que você não desista. Porque se você desistir, como que você vai conseguir? Se Davi tivesse desistido das perseguições que ele enfrentou, sabe? De tanta luta, porque foram muitas lutas, sabe? Que ele enfrentou por causa da inveja de Saul. Sabe? Saul não admitia. Mas já era, olha, ele não admitia, Saul não admitia. Mas já era promessa de Deus. Ia se cumprir no tempo de Deus. Você está entendendo? Assim foi com José, foi com Abraão. Presta atenção, irmãos, e assim é conosco, porque é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. Ele não falha, ele é preciso, é no tempo certo, na hora certa. Basta tão somente que você não desista, permaneça, confia, descansa e Deus vai fazer. Deus vai fazer milagres, Ele vai fazer o impossível. Lembra que Pedro não foi fácil, não é isso? Mas no tempo de Deus, Pedro foi aprimorado. A sombra de Pedro, por onde ele passava, irmãos, curava. Glórias a Deus. Davi tinha temor. Antes dele ir para uma guerra, ele sempre buscava a Deus. Ele ia se consultar com Deus. Ele ia pedir a permissão de Deus. Porque em tudo nós temos que pedir a permissão de Deus. Aleluias. Porque Ele tem que te permitir para que tu vá bem. Porque com a proteção dEle, você não é folha e pó, você é maioria. E Ele indo na frente, abrindo os caminhos, glórias a Deus. Quem irá impedir que o projeto de Deus se realize, irmãos? Creia tão somente que Ele vai fazer o impossível na sua vida. Creia tão somente porque Ele é Deus de justiça.
Você está entendendo? E ele vai fazer. Ele vai colocar tudo no seu devido lugar. Basta tão somente que você creia e descanse. Porque fé para Deus é preciosidade. Oh, glórias. Aleluias. Bendito sois, Senhor, entre todas as nações, único soberano sobre toda a terra. Creiam, irmãos. Acredita, confia, descansa, que a tempestade ela vem, mas passa. E quando chegar o momento certo, a hora certa em que o Senhor determinou, que tu já estás preparado, lapidado, para assumir aquilo que Deus determinou na tua vida, tu irás, irmão, tu irás fazer, porque o Senhor é o dono de tudo. Ele é dono dos céus e da terra. E há de se cumprir tudo que Ele determinou, porque Ele é Deus e Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, para nos ajudar. E Ele diz, não temas. Ele deu um projeto na tua mão, confia nele. Porque aqui como no 5 diz que todas as tribos vieram, irmãos, para fazer o quê? Honrar o rei que Deus tinha levantado. Eles sabiam que Deus tinha ungido Davi para apacentar o povo. E o reinado de Davi foi um reinado único. Foi um reinado, quando Davi reinou, tudo já estava calmo, resolvido. Ele tinha sabedoria para guiar o povo. Ele tinha discernimento, porque ele foi capacitado por Deus. Quem ungiu foi Deus. Quem preparou foi Deus. Porque assim, irmãos, a oficina de Deus, ela não é fácil. Ele leva você para a oficina para te capacitar nas provações. As provas não são para fazer você sofrer. A gente tem que entender isso. Glorifique quando você estiver em prova, porque Deus está te moldando, te aperfeiçoando e te preparando. Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Virão muitas pedras, sabe? Muitas lutas. Assim foi como o rei Davi. Não foi fácil. Até antes dele assumir como rei todo Israel, todo Judá, ele passou por uma peleja muito grande. José também passou por outra peleja. Abraão teve que sair da sua parentela e ir para a terra onde Deus disse, vá. Isso é obediência. E assim ele foi. Mas Deus não deixou de honrar a nenhum deles e de cumprir o que ele tinha prometido. Glórias a Deus. Você está ouvindo. É pelo ouvir a fé. E Deus te deu a promessa. Tu recebeu. Confia. Segura, não desiste. Aquilo que tu tem pedido, que tu tem colocado teus joelhos no chão, tem clamado a Deus, pedido a Ele todos os dias. Creia tão somente. Não desista. Persista. Vá em frente. Porque Deus vai lhe honrar. Deus honra, irmãos, aqueles que são fiel a Ele. E no tempo certo, você vai receber o que você pediu. Agora, se você desiste, abandona no caminho, olha só, você vem orando, Deus vem te preparando, te moldando, te capacitando. Aí no meio do caminho você desiste. Aí vem outro e assume e vai se cumprir. Porque o que você vinha preparando, você veio pedindo a Deus, sabe, em oração. Olha só, você vai e desiste. Aí você não pediu a Deus? Você não pediu? Vai se cumprir, porque você pediu. Você orou, você jejuou, você colocou seu joelhinho no chão, clamou, chamou por Ele. Ele vai cumprir. Ele ouviu o seu clamor. E há de se realizar. Aí você vai e deixa. Aí você vê se cumprir. Você pode falar assim, está se cumprindo. Claro que está se cumprindo. Você pediu, há de se cumprir. Então tenha fé e esperança e descansa.
Descansa, aprenda a descansar e confiar no Senhor, porque Ele é justo, fiel e verdadeiro. E Ele faz acontecer. E assim foi com o rei Davi. Não foi fácil até ele chegar a assumir o reino. Ele passou por muitas provas difíceis, sabe? Por isso que quando o Senhor chama para a guerra, Ele chama, mas Ele te prepara. Porque os covardes e os medrosos vão voltar, não vão persistir. Então a vitória é para aqueles que persistem. Você vai começar uma casa, você não começa ela pelas paredes, você começa ela pelo alicerce, não é isso? Você começa pela base. E a casa vai crescendo fortalecida. Você está entendendo? É assim o trabalhar de Deus. Ele vai te moldando, te preparando, te capacitando, até você chegar aonde Ele quer que você chegue e Ele entregar para você a chave. Oh, glórias a Deus, nas tuas mãos. E dizer, bendito sois, oh glória. Eis-me aqui, filho. Toma o que eu te prometi. Aleluias, glórias a Deus. E assim vai ser na minha vida, na tua vida, na nossa vida. Glorifique a Ele todos os dias da sua vida. Quando você estiver em prova, glorifica, sabe? Pede a Ele força para te restabelecer, para que tu possa se erguer e continuar. Porque muitos irão querer te atrapalhar, irão querer que você desista, mas você diz, não posso. Eu tenho um projeto para cumprir. Eu estou trabalhando na seara do Senhor. Oh, glórias a Deus. Bem-vindo sejas, porque tu estás trabalhando na seara do Senhor. Te levanta e anda. Porque se você está aí ouvindo essa pregação, glória a Deus, que o Senhor está nos dando, nos ajudando e nos preparando para um projeto bem maior que Ele quer nos entregar, glorifique e agradeça. Porque todas as provas, todas as lágrimas, tudo que você passou tem um propósito para Deus. Tem um propósito bem maior do que você possa imaginar. Porque a nossa visão ela é pequena. Mas o nosso Deus, Ele é grande e Ele é quem nos capacita, Ele é que nos ajuda a prosseguir. E aqui, ó, quando eles dizem assim, todo o povo, ele fala aqui, ó, todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom. Vieram a Davi a Hebrom. Olha só, para o quê? Para ver, para homenagear aquele que Deus tinha ungido como rei, e aqueles que iam guiar o povo de Israel, que ia apacentar. Olha, que maravilha, glórias a Deus, que reino maravilhoso, onde o Senhor está com a sua mão ali, ó, segurando, ajudando o rei a guiar o povo, a levar o povo apacentado na paz do Senhor, porque o reino de Deus é pacífico, é um reino de amor, não é verdade? Então, se a gente está confiando num Deus de amor, nós também temos que transmitir o amor, nós também temos que ter amor para que a gente possa dar ao nosso irmão, uns aos outros, não é verdade? Foi assim que o nosso Deus, é assim que o nosso Deus quer, e é assim que Ele tem nos preparado, para que a gente possa apacentar os nossos irmãos. Irmãos, não é fácil, nada é fácil. Todo projeto que você vai fazer, seja ele no mundo espiritual, seja ele no mundo físico, há um processo, não é verdade? Nós temos que seguir uma linha, sempre reta, já percebeu? Sempre reta. Nós não podemos nos desviar, porque se a gente tem um projeto e a gente se desvia dele, com certeza ele vai ficar ali parado, detido, porque a gente está se desviando para fazer outras situações. Mas se a gente focar no projeto que Deus tem dado nas nossas mãos, e a gente confiar e descansar nele e ir em frente, seguindo sempre adiante, olhando para ele, você vai conseguir realizar. Você vai conseguir fazer tudo que Deus preparou para você, os seus sonhos, porque Ele conhece você, Ele conhece o teu coração e Ele vai realizar.
E muitos que não acreditaram vão ficar impactados com o que Deus vai fazer na tua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida daqueles que o buscam, viu? E que confiam nele de todo o seu coração. Confie e descanse, porque Deus proverá. Ele é o nosso Senhor e o nosso Redentor. Ele é o nosso paizinho, é o nosso apaziguador. Você nunca está só. Se você entregou sua vida ao Senhor, deu sua vida nas mãos dele, da sua família, da sua casa, da sua parentela, cuida ele, porque ele é fiel para cumprir. Um beijo no coração. Fica na paz do Senhor e juntos vamos crescendo. Deus vai nos capacitando e a gente vai chegar aonde o Senhor quer que nós estejamos, porque Ele tem um propósito e há de se cumprir. Amém? Fique em paz, que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, que a noite que nós temos hoje seja de paz, ungida pelo nosso Deus e protegida pelas mãos fortes dele. Que todo mal, toda mortandade seja repreendida em nome do Senhor, porque Ele é que nos guia e que nos protege, e é o nosso ajudador, e é o nosso Criador. Amém? Fique em paz, Deus te abençoe.